Olá, sejam muito bem-vindos à Hack and Roll Academy. Eu me chamo Michael Vitali e hoje estamos dando continuação à série sobre engenharia reversa de aplicações Android. Portanto, puxe uma cadeira, tire o seu chapéu e lembrem-se, hacker, hackeia. Olá! No vídeo anterior, nós vimos como nós podemos modificar uma aplicação e injetar um código Smiley nela para ela fazer o que nós queremos. Toda essa parte foi feita através de uma análise estática da aplicação, ou seja, nós conseguimos analisar a aplicação, abrir ela e ver alguns parâmetros, informações dela sem sequer executar a aplicação. E agora nós vamos ver a parte de análise dinâmica e para isso nós vamos apresentar a ferramenta Frida, que é um framework para você instrumentar uma aplicação Android. Então já gostaria de pedir para deixar aquele like no canal, quem não está inscrito se inscrever e não se esquecer de ativar o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo no canal. Vamos nessa, galera. Hack the Planet. Bom, como eu havia falado, nós vamos agora dar uma introdução sobre análise dinâmica de aplicações Android. E para isso nós vamos introduzir o Frida. Mas o que é esse Frida? Esse Frida, na verdade, ele é um framework que ele injeta uma engine JavaScript dentro da aplicação em tempo de execução. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele executa a aplicação, ele injeta um código, um interpretador JavaScript nessa aplicação e você consegue desenvolver vários plugins em JavaScript para você instrumentar essa aplicação, para você ler memória, para você modificar o comportamento da aplicação, para você acessar dados internos da aplicação, para você modificar, por exemplo, alguma chamada de alguma função específica, para você fazer o hook em alguma função específica, para você modificar o comportamento dela, para você, vamos supor, você tem uma aplicação que ela trabalha com dados cifrados e você não quer ficar procurando no código onde é que estão essas rotinas de criptografia. Você pode simplesmente rodar a aplicação, fazer um hook, interceptar as principais chamadas do Android que trabalha com criptografia e saber como é que essa aplicação está fazendo essas chamadas. E você também consegue fazer o tracer, não só em nível da máquina virtual Dalvik, mas também em baixo nível nas bibliotecas nativas. Você consegue, por exemplo, interceptar todas as chamadas a Open da libc que a aplicação faz. E o mais importante, você não necessariamente precisa do código-fonte. Você consegue, por exemplo, fazer essa chamada linguagem nativa interceptando alguma coisa no export table dela e você pode simplesmente baixar ela e instalar e executar. Bom, a primeira etapa é como é que a gente faz a instalação. Tem como você instalar ela num dispositivo com root e também você consegue instalar ela num dispositivo sem root. Nós vamos ver inicialmente como é que a gente instala ele e coloca ele para executar em um dispositivo que já tem o root nele. Bom, primeiramente, nós vamos instalar as dependências. No caso, eu sempre instalo ele dentro de um virtual env do Python para conseguir garantir que eu execute versões anteriores do Frida. Já ocorreu, por exemplo, de eu fazer um código JavaScript que faz alguma modificação, algum tipo de teste na aplicação e com o passar do tempo, com as modificações do Frida, aquele código ele parou de funcionar, eu tinha que adaptar ele a versões mais novas por alguma mudança. Então eu sempre executo dentro do virtual env para eu garantir que o meu código ele vai estar sempre compatível com aquela versão do Frida. A gente sempre vai instalar a última versão para iniciar algum projeto novo, só que se você for voltar em um projeto antigo, é bom você ter esses virtual envs para você conseguir rodar exatamente a versão que você utilizou durante o teste. Então nós instalamos as dependências, que é o pip do Python instalar um virtual env. Então eu crio um virtual env específico para aquela versão do Frida ou para a última versão. Você ativa aquele virtual env e você instala o Frida utilizando o pip. Se você instalar o pip install Frida Tools, ele vai instalar aquelas ferramentas do Frida, que é o Frida PS, Frida Trace, etc. E você precisa também da biblioteca Frida. Por padrão, o Frida Tools vai instalar a última versão do Frida que estiver disponível no gerenciador de pacotes do Python. Porém, se você quiser instalar uma versão antiga, uma versão qualquer, você vai utilizar o pip install Frida igual e a versão que você está querendo. Isso aqui é para você fazer a instalação client, uma instalação no seu computador, no caso, o Linux. E o que a gente faz no aparelho? No aparelho a gente só precisa de executar o Frida Server. Então você vai baixar o Frida Server para Android de acordo com a arquitetura que você tem. Você tem um ARM, você está rodando num ambiente simulado que é um x86, você vai baixar a versão específica, você vai descompactar ela,
utilizando o 1xz, por exemplo, você vai mover ele para o aparelho e como root, porque você tem que ter root nesse caso, você vai dar as permissões de execução e vai rodar essa aplicação como root. Então aqui, para poder ter certeza que a aplicação, que o Frida está rodando corretamente, você vai chamar um Frida PS-U. Esse U maiúsculo vai fazer com que ele acesse o Frida Serve rodando pela USB no computador e liste os processos que estão em execução lá dentro. Então, vamos fazer isso para ver como é que funciona direitinho esse processo de instalação. Como eu falei, nós temos aqui o nosso repositório do Frida, que é o repositório oficial dele no GitHub, e você pode baixar diretamente o release do Frida Server que você quer. A última versão, quando eu gravei esse vídeo, foi a 12.8.20, então você procura qual que é o Frida Server, repara que tem várias aplicações diferentes, várias ferramentas diferentes, mas aqui nós vamos utilizar o Frida Server. É o Frida Server na versão Android ARM 64, que é do meu aparelho. Eu vou copiar esse link aqui. No meu terminal, eu vou criar um diretório aqui Frida qualquer. Já existe o Frida, mas acho que ele está vazio. Ele está vazio. Eu vou baixar esse servidor para o meu diretório, que é só o Frida Server. E ele baixou aqui. Eu vou dar um 1xz para descompactar ele. E agora eu tenho um binário específico para minha arquitetura do celular. E esse binário eu vou rodar ele dentro do aparelho. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um ADB push desse binário lá para o SD card do aparelho. E assim que ele mandar, eu vou entrar no aparelho, vou dar um ADB shell para acessar o aparelho, vou dar um sur, eu vou copiar esse binário FridaServe 12820 por /data local tmp. Por quê? Porque dentro do SD card você não consegue executar ele. Vou copiar para lá, eu vou entrar nesse diretório. Eu vou entrar no diretório. Ele está lá no nosso diretório. Eu vou dar permissão de execução para ele, porque ele não tem. E eu vou rodar ele. Pronto, o Frida Server está rodando no nosso aparelho. Você pode colocar ele para rodar em background também, para você não ficar com o seu terminal preso. E agora, como ele está na versão 12.8.20, que é essa última versão, o que eu vou fazer? Eu estou no diretório onde ele está, eu vou dar um virtual env para poder criar, nesse mesmo diretório aqui, esse virtual env para rodar o meu Python. Então ele criou aqui, eu vou dar um activate nesse virtual env, então vai ser source bin activate, e agora eu estou no meu virtual env do Frida nessa versão. E agora eu posso dar um pip install Frida Tools, que ele já vai baixar o Frida Tools, vai baixar o Frida, todas as dependências dele e instalar dentro desse contexto do meu Python. E aqui agora eu sei que eu vou ter as ferramentas que o Frida trabalha. Temos o Frida Discovery, o Frida Queue, o LS Devices, que vai listar quais são os dispositivos que ele tem disponível com o Frida, ou seja, ele tem essa conexão local, direto pelo System ou TCP. E como eu falei, para dar um Frida PS-U para saber se ele está certinho. Se ele tiver o resultado dos processos, quer dizer que você executou e o Frida está em execução corretamente no seu aparelho. E a partir daí a gente começa a fazer a instrumentação. Bom, pessoal, essa foi só a etapa inicial. Nós vamos ver também como nós instalamos o Frida num aparelho sem o root e também vamos começar a instrumentar. Vamos começar a fazer código em JavaScript ou em Python para a gente conseguir modificar uma aplicação em tempo de execução. Lembrando de curtir o canal, de se inscrever e ativar o sininho para você sempre receber as notificações quando tiver vídeo novo. Valeu, galera, e Hack the Planet!